E aí galera, terceirão, vamos então dar continuidade. Paramos no último vídeo, falando sobre noções de probabilidade, onde nós vimos que a probabilidade ela pode envolver primeiro a ocorrência de um único evento, depois nós falamos também da ocorrência de dois ou mais eventos, que envolve a regra do ou. Agora nós vamos ver também um terceiro caso de probabilidade que ocorre para dois ou mais eventos. No entanto, nesse caso, essa ocorrência nós chamamos de um e outro evento, ou também chamada de regra do E. Onde é que nós aplicamos esse tipo de probabilidade? Primeiro, quando se trata de eventos independentes entre si. O que é isso? É quando a ocorrência de um evento não exclui a ocorrência do outro. Nós vimos que na regra do ou eram eventos mutuamente exclusivos, porque a ocorrência de um excluía a ocorrência do outro. Nesse caso não, a ocorrência de um não exclui a ocorrência do outro. Como é que nós fazemos então para calcular a probabilidade nesse caso? Disse então que você deve fazer o que? O produto. Produto significa o que? A multiplicação das probabilidades isoladas de cada evento. Então eu devo calcular cada probabilidade separadamente e depois fazer o produto, ou seja, a multiplicação. Vamos ver isso em dois exemplos aqui. Primeiro, diz o seguinte: no lançamento de dois dados, qual a probabilidade de sair a face 3 em um dado e a face 4 no outro dado? Observe que foram lançados dois dados. Então isso quer dizer que se cai a face 3 em um deles, não impede que caia a face 4 no outro e vice-versa. Então são eventos independentes entre si, um não exclui o outro. Se isso acontece, eu aplico a regra do I. E a regra do I vai dizer o quê? Eu tenho então que calcular cada probabilidade separadamente. Então qual é a probabilidade de sair face 3 e face 4 no lançamento desses dois dados? Então, vou calcular a probabilidade de sair face 3 em um deles e depois de sair face 4 no outro. Qual é a probabilidade de sair a face 3? Nós já vimos que um dado só possui uma face de cada, um total de 6. Então isso acontece tanto para a face 3 como para a face 4. Calculei as probabilidades isoladas. Vamos agora então fazer o que? Multiplicar as duas. Então, probabilidade de sair face 3 e face 4 é a probabilidade da primeira vezes a probabilidade da segunda. Então, probabilidade de sair face 3 e face 4 é 1/6 vezes 1/6. Probabilidade então de sair a face 3 e face 4 é de multiplicação de frações, numerador vezes numerador, 1 vezes 1 é 1. Denominador vezes denominador, 6 vezes 6, 36. Então, 1 para 36, ou em porcentagem, isso vai me dar aproximadamente 2,7%. Então, traduzindo, se eu lançar esses dois dados 36 vezes seguidas,
haverá uma possibilidade de sair justamente o que eu quero. Face 3 em um, face 4 no outro. Então, número de possibilidades alta, percentual pequeno. Menos de 3% disso acontecer. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Um show de prêmios ganha a cartela que possui o número que é formado a partir do sorteio de bolas enumeradas de 0 a 9, que estão em 5 globos diferentes. Qual é a probabilidade de sua cartela com o número 17.305 ganhar um dos prêmios? Então olha lá, são 5 globos, cada um tem bolas enumeradas de 0 a 9. Então vai se tirar uma bola de cada globo, né? Tira-se um número da primeira, tira-se um número da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e forma um número. Isso quer dizer então que o número que é tirado do primeiro globo não vai impedir o número do segundo globo e assim por diante. Então são eventos independentes entre si. Como é que se calcula? Usando a mesma regra. Então eu quero saber a probabilidade de sair o número 17.305. Ou seja, saiu 1, 7, 3, 0 e 5. Se são eventos independentes, então eu vou ter que calcular o quê? A probabilidade de sair o número 1 no primeiro globo. A probabilidade de sair o 7 no segundo globo. A probabilidade de sair o 3 no terceiro globo. A probabilidade de sair o 0 no quarto globo. E a probabilidade de sair o 5 no quinto globo. A probabilidade de sair o 1 no primeiro globo. Só tem uma bola 1. De 0 a 9, então um total de 10. E assim com os outros. Só tem uma bola 7 no segundo globo, um total de 10. Só tem uma bola 3, um total de 10. Só tem uma bola 0, um total de 10. Só tem uma bola 5, um total de 10. Então, calculei as probabilidades isoladas. Diz agora que eu tenho que fazer o que com elas? Multiplicar. Então, a probabilidade de sair a minha cartela ou a sua cartela com a qual eu estou concorrendo vai ser probabilidade do primeiro vezes probabilidade do segundo vezes probabilidade do terceiro vezes probabilidade do quarto vezes probabilidade do quinto. Então a probabilidade de sair 17.305 é igual a probabilidade do primeiro, que é 1/10, vezes o segundo, que é 1/10, vezes o terceiro, que é 1/10, vezes o quarto, que é 1/10, vezes o quinto, que é 1/10. Então, probabilidade de sair 17.305 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Os numeradores todos 10, eu faço o quê? A unidade 1, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a probabilidade é 1 sobre 100.000. Se eu quiser saber isso em porcentagem, elimino 2 zeros vai ficar 1 sobre 1.000, ou seja, 0,001%. Essa é a probabilidade de você, com essa cartela, ser o ganhador de um dos prêmios. Então, número de possibilidade muito alto, porcentagem
muito pequena. Então essa é a regra do I, certo, gente? Bom, mas nós não estamos aqui para aplicar essas probabilidades em dado, em moedas, mas estamos aqui para aplicar na genética, na primeira lei. Vamos aplicar isso na primeira lei com exemplos agora usando seres vivos, né, e não dados e moedas. Primeiro exemplo. Em coelhos, pelo liso é dominante em relação ao pelo crespo. Qual é a probabilidade de nascerem filhotes de pelo crespo do cruzamento de um casal de coelhos de pelo liso e heterozigotos? Vocês vão ver que agora nós vamos ter que aplicar tudo, aqueles conceitos, a noção de probabilidade, tudo vai entrar aqui agora. Então eu vou fazer isso para vocês na forma de um passo a passo, que não se vê nos livros, mas eu sempre apresento isso para os alunos como uma forma de facilitar. O primeiro passo aqui será então nós determinarmos os fenótipos e genótipos. Vamos lá. Quais serão os fenótipos que estão citados no texto acima? O texto fala sobre o pelo dos coelhos. Lá fala claramente que existe o fenótipo liso, que é dominante, e fala do fenótipo crespo, que é recessivo. O genótipo, aqueles pares de letras, nós vimos que tem uma regra, né? A primeira delas, a letra escolhida sempre a primeira do recessivo. Então vai ser a letra C. Fenótipo dominante, segunda regra, letra maiúscula. Recessivo, letra minúscula. No conceito de dominante, nós vimos que dominante é aquele que se expressa em homozigose, genes iguais, cesão, ou em heterozigose, genes diferentes, cesão e cesinho. Gene recessivo nós vimos que é aquele que só se expressa em homozigose, genes iguais, então cesinho. E aqui está, então, concluída a primeira etapa. Qual é a segunda? A segunda etapa, então, é determinar o genótipo dos pais ou do casal e fazer os cruzamentos. Qual é o genótipo do casal? Diz lá que o casal tem genótipo de pelo liso e heterozigoto. Então o genótipo do casal só pode ser cesão e cesinho. Então, sendo o genótipo do casal cesão e cesinho, como nós procederemos esses cruzamentos? Nós temos duas maneiras de fazer esse cruzamento. E aí vai ficar a sua escolha. Um desses cruzamentos é chamado pelo método da ligação. Então, se eu sei que o genótipo do casal é cesão e cesinho, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esses genes. Então, eu vou ligar esse primeiro gene aqui do lado masculino com o do feminino. E vai dar então cesão e cesão. Se eu ligar esse mesmo gene cesão com o segundo do feminino, que é o cesinho, vou ter cesão e
Czinho. Se eu ligo o segundo gene do masculino, que é o Czinho, com o Czão, terceira regra, né, do heterozigoto dominante primeiro que é o recessivo, Czão e Czinho. E o último gene lá, Czinho, com o segundo do feminino, Czinho, Czinho. E aqui eu tenho a geração F1. A outra maneira de você fazer esse cruzamento é usando o chamado quadro de Punnett. Nós já vimos isso lá nas aulas sobre as leis de Mendel. No quadro de Punnett, então, se o casal é heterozigoto, isso quer dizer então que tanto os gametas masculinos como femininos desses pais aqui poderão ser de dois tipos. Como eles vão se separar nos gametas, não é isso? Então, esse masculino ele tanto pode gerar gametas masculinos com o Czão, como também com o Czinho. Do mesmo jeito, essa fêmea ela poderá gerar tanto gametas femininos com o Czão como o Czinho. E aí o quadro se completa eu unindo os gametas. Então, Czão com Czão, 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 Czão com Czinho, Czão, Czinho, Czinho com Czão, olha a regra, Czão, Czinho, Czinho com Czinho, Czinho, Czinho. Então vocês têm aí as duas maneiras de fazer esse cruzamento, pelo método da ligação ou pelo método do quadro de Punnett. Feito o cruzamento, vamos então para a terceira e última parte, que é calcular a probabilidade desejada. O que é que o problema me pede para me calcular? A probabilidade desse casal terem filhotes de pelo crespo. É um evento simples. Se é um evento simples, nós já aprendemos lá atrás que basta eu calcular o número de eventos desejados, o número de eventos possíveis e dividir um pelo outro. De onde eu vou tirar esses valores? Do cruzamento aqui, ó, da geração F1, do resultado do cruzamento. Eu quero os de pelo crespo. Quem são os de pelo crespo? Nós não vimos lá na tabelinha que crespo é Czinho, Czinho. Quantos Czinho, Czinho eu tenho aqui? Eu tenho um indivíduo apenas. Então, A igual a 1. De um total de quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, de um total de 4 possibilidades. Então, isso quer dizer que a probabilidade desse casal ter filhotes de pelo crespo vai ser A sobre S. Probabilidade de nascerem filhotes de pelo crespo é 1 sobre 4, que em porcentagem, isso vai me dar o que? 100 vezes 1, 100 dividido por 4, 25%. Ou seja, esses coelhos, a cada 4 filhotes que eles tiverem, existe uma possibilidade, uma probabilidade de que um seja de pelo crespo. Ok? Então vocês viram nesse primeiro exemplo que nós envolvemos tudo. Os conceitos de fenótipo, de genótipo, de dominante, de recessivo, de homozigoto, de heterozigoto, as regras para a montagem dos genótipos e depois o cálculo de
probabilidade. Então, tudo está envolvido. Vamos então a um segundo exemplo. Na espécie humana, a sensibilidade ao PTC é uma sigla que significa feniltilcarbamida. É uma substância que, colocada na língua das pessoas, o que pode acontecer? Em uma delas, as sensíveis, ela é determinada por gene dominante. Quem são essas sensíveis? Elas sentem um gosto amargo com essa substância. E a insensibilidade, ou seja, aquelas que você coloca a substância, elas não sentem gosto nenhum, é determinada por um gene recessivo, ISinho. Um casal cujo homem possui genótipo ISão-ISinho e a mulher ISinho-ISinho terão que probabilidade de ter, na letra A, uma criança sensível, na letra B, um menino insensível. Olha só, gente. Aqui tem uma diferença para o primeiro exemplo. Nesse caso, vocês observem que o problema já está me dando direto o genótipo dos pais. Então, eu não preciso daquela primeira etapa, que é determinar fenótipos e genótipos, porque eles já estão aqui. Já então, posso pular aquela primeira etapa e ir para a segunda. E a segunda se tornaria a primeira, que é o que? Determinar o genótipo dos pais e fazer os cruzamentos. Ok? Qual é o genótipo do casal? Diz lá que o homem tem genótipo ISão-ISinho e a mulher tem genótipo ISinho-ISinho. Usando o método da ligação. Então, vou cruzar o primeiro gene com o segundo. Eu vou ter ISão-ISinho. O mesmo primeiro gene com o segundo do outro lado, ainda ISão-ISinho. Pegando o segundo gene agora, com o primeiro, ISinho-ISinho. Segundo gene de lá com o segundo do outro lado, ISinho-ISinho. E aqui eu tenho a geração F1. Feito isso, eu vou agora para calcular a probabilidade desejada. Mas eu tenho dois casos, né? Vamos pelo primeiro. Na letra A, TED, probabilidade de uma criança sensível. Criança não está determinando se é masculino ou feminino. Então o sexo aqui não entra. Então vamos calcular a sua probabilidade de ela ser uma criança sensível. Se é um evento simples, basta que eu ache o valor de A, o valor de S, divida um pelo outro. Quem são os sensíveis? O texto lá diz que são os que têm gene dominante. Quantos dominantes tem aqui? Eu tenho 2. De um total de 4. Então, probabilidade dessa criança ser sensível será A sobre S. Probabilidade dela ser sensível é 2 sobre 4. Se eu simplifico isso por 2, probabilidade dela ser sensível vai ser 1 sobre 2, que em porcentagem
50%. Ou seja, se esse casal tiver 2 filhos, independente de ser menino ou menina, a probabilidade dele nascer sensível, dos dois, um nascer sensível é de 50%. Vamos agora então para a letra B. Na letra B pede um menino. Olha agora, entra o quê? O sexo insensível. Então, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino e insensível? Olha aí. Agora eu tenho 2 eventos e eu pergunto: a criança nascer do sexo masculino impede que ela seja insensível? Não. Então eu aplico a regra do E, a última que nós acabamos de ver no início do vídeo, que diz que quando isso acontece, eu calculo cada probabilidade separadamente, ou seja, de ser do sexo masculino, de ser insensível, e ao final vou fazer o que? Multiplicar as duas. Qual é a probabilidade de ser masculino? Né? A mãe só gera um filho por vez. Então, A igual a 1, o sexo só pode ser masculino ou feminino. Qual é a probabilidade de ser insensível? Insensível são os recessivos. Eu tenho 2 de um total de 4. Então, a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e insensível vai ser a probabilidade do primeiro vezes probabilidade do segundo. Então, probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e insensível é masculino 1/2. Insensível 2 para 4. Se a gente simplificar isso aqui, vai dar também 1/2, né? 1/2. Então, a probabilidade de ser do sexo masculino e insensível é de 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, 1/4, ou em porcentagem 25%. Então, se esse casal tiver 4 filhos, a probabilidade de um sair do sexo masculino e insensível, que é 25%. Ok, gente? Então, próximo vídeo aula ainda vou trazer mais 2 exemplos, onde um deles é um macetezinho que vocês vão ver que vocês podem fazer esses cálculos aqui, muitas vezes até de cabeça, sem precisar nem rabiscar nada, tá certo? Então, até lá, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!